Maconha legalizada avança nos Estados Unidos, mas a ilegal segue mais lucrativa. Los Angeles, Estados Unidos, Folha Press. 10 anos após a legalização do comércio recreativo de maconha por 2 estados americanos, a indústria da droga cresceu exponencialmente. Hoje são mais de 20 estados com a droga legalizada e 18 que liberaram seu uso medicinal. Em 2022, esses estados venderam 30 bilhões de dólares ou 150 bilhões de reais em cannabis, mais que o mercado exportador de carne brasileira. Mas os números estratosféricos minguam quando comparados a vendas ilegais que ainda florescem dos mesmos estados. 77 bilhões de dólares ou 72% de acordo com dados de uma empresa de análise do setor. A diferença abre a cortina de fumaça das complexidades do negócio da maconha. Para especialistas, o fato de a droga continuar ilegal no âmbito federal empurra os desafios para estados e municipalidades que se torcem para regular o mercado que por décadas viveu sem regulamentação nenhuma. Na Califórnia, maior mercado do país, as vendas não regulamentadas foram estimadas em 8 bilhões de dólares contra 5,4 bilhões de dólares do comércio legal em 2022. Entre os estados sem legalização, Texas lidera a lista com vendas ilícitas estimadas em 6,4 bilhões de dólares, de acordo com um relatório da New Frontier Data. A legalização ainda está bem no seu começo. Na real, ainda vivemos a proibição, diz Dominic Corva, professor da Universidade Carl Polley Humboldt, no Centro Histórico de Reprodução de Maconha do país. Não existe um estado com a melhor política pública de legalização. Cada um tem uma história, mas estamos andando para frente para consumidores, para quem poderia ser preso. São avanços importantes. Na Califórnia, que parece reunir todas as mazelas da legalização, a maconha é na verdade lícita. Em menos da metade do estado, apenas 39% dos 58 condenados e 482 cidades permitem o comércio da droga, o que deixa produtores sem prateleiras licenciadas para distribuir suas mercadorias. Altas taxas de impostos estaduais e municipais dão incentivo extra para vendas ilícitas. Para Kat Parker, que liderou a criação do Departamento de Regulação da Cannabis de Los Angeles, a proibição federal estimula a existência do mercado ilícito. Ela afirma entender, porém, por que certas municipalidades não querem a legalização. Além da burocracia e da falta de investimento, conhecimento e entusiasmo, existe o medo de repetir o que aconteceu com o fim da proibição do álcool em comunidade de baixa renda com população negra e hispânica. Há ceticismo com esse tipo de negócio. Certas comunidades não têm nenhum mercado ou hospital, mas tem 10 lojas de bebida, diz Parker, que deixou a prefeitura de Los Angeles em 2022 e hoje é uma das diretoras da Drug Policy Alliance, organização pioneira da defesa da reforma política de drogas do país. Nos negócios, há dificuldade da transição de um mercado não regulamentado para uma altamente regulamentada e taxado, afirma, citando falta de acesso a capital e bancos devido à proibição federal. Em Los Angeles, maior mercado consumidor do mundo, há, segundo estimativas, entre 700 e 1.000 operadores ilegais de lojas e serviços de delivery contra 354 estabelecimentos que operam com as devidas licenças e pagam 34% em impostos. Em Nova York, onde a venda recreativa começou há 5 meses, há cerca de 1.400 locais ilegais para 5 licenciados, 13% de impostos.
Para Park, Nova York não será uma nova Califórnia. Apesar do potencial para ser o segundo maior mercado ao lado da Flórida, o histórico nova-iorquino é mais restrito na legalização prévia do uso medicinal, além de cobrar menos impostos e burocracia nas licenças. Já a Califórnia foi o primeiro estado a liberar o uso medicinal da planta em 1996, mas só começou a regulamentar o mercado em 2015. O uso recreativo veio em 2018. Mesmo antes da legalização, havia excesso de oferta e distribuição para fora do estado, o que é ilegal devido à proibição federal. Foram 20 anos sem regulamentação e não são apenas uns 100 fazendeiros em transição, são os 1000, diz Parker. A Califórnia quer colocar a pasta de dente de volta no tubo, enquanto Nova York está apertando o tubo devagarinho. Questionada sobre a possibilidade da legalização federal, Parker diz duvidar que acontecerá no futuro próximo. O governo federal não sabe o que fazer com a cannabis. É muito evidente. Além de fugir de impostos e distribuir drogas não testadas, o mercado ilícito esconde outros problemas, como questões ambientais e condições de trabalho análogo à escravidão. Numa série de reportagens, o jornal Los Angeles Times reportou o confisco de salários em mais de 200 fazendas, tráfico de pessoas e morte de 35 trabalhadores num período de 5 anos. Desvio de água, poluição de córregos com pesticidas e desmatamentos de reservas florestais são outros agravantes das produções ilegais. Deveríamos estar envergonhados por termos permitido essa abordagem caótica na legalização, disse o senador David Cortese, um democrata de São José. A indústria da cannabis é como o Velho Oeste, cova da Universidade de Rombouts, descreve o mercado ilícito como composto de várias camadas, inclui o crime organizado e empresas gananciosas, mas também famílias apenas tentando sobreviver. A economia rural da Califórnia está em queda livre, diz. Ele afirma que o Grand Rouge, corrida verde, no estado acabou após os últimos 2 anos de baixa no preço da cannabis. Muita gente deixou fazendas da região ou realocou para pastos menos saturados como Oregon e Oklahoma. Parte da ganância foi: Humboldt precisa agora de um caminho mais sustentável. Há um certo otimismo voltando.